Você sabe o que é off-road? O termo pode ser traduzido como fora da estrada e é usado para designar esportes que não acontecem a locais com estradas asfaltadas, estrutura urbana ou caminhos de fácil acesso. Sabe aquelas corridas de motos com rampas de terra? É sobre isso que estamos falando. Existem diferentes tipos de categorias off-road, variando entre carros e caminhonetas, motocicletas, caminhões e UTVs. Este último, por exemplo, é o mais peculiar. É um veículo multitarefa, também chamado de side-by-side, com funcionamento e estrutura similares aos dos quadriciclos. História do off-road. A história do off-road tem raízes no início da década de 1990, com um inventor chamado Adolf Kegresse. Ele desenvolveu o que hoje é considerado o primeiro veículo verdadeiramente off-road, empregando o uso de esteiras facilmente adaptáveis a caminhões ou carros normais. Com o tempo, os acessórios off-road foram-se diversificando por conta da influência das guerras, de modo que as novidades utilizadas pelos soldados para enfrentar terrenos desafiadores chegavam até ao cidadão comum. Desde aplicações militares até um esporte radical, o off-road faz cada dia mais adeptos no mundo. Conheça as modalidades de motociclismo off-road. Agora que você já sabe o que significa off-road, é hora de adentrar ainda mais neste universo que, na prática do motociclismo, pode-se dividir em diferentes modalidades. Separamos algumas das principais para você identificar qual combina mais com seu estilo. Venha com a gente. Motocross. Considerada a principal modalidade off-road, o motocross é praticado em pistas de terra fechadas, com diversos saltos e obstáculos. É um esporte para os amantes de adrenalina, atraindo diversos praticantes ao redor do mundo. No total, as provas são disputadas por 20 a 40 motociclistas e duram de 20 a 45 minutos. Trilha. A trilha é uma das modalidades de acesso ao esporte e está em alta no Brasil, com encontros gigantescos, como o Banana Lama, por exemplo, registrado no Guinness Book como o maior do mundo, reunindo mais de 5.000 participantes. Podem ser feitas aos fins de semana, com familiares e amigos. O importante é ter uma moto e um equipamento adequados para percorrer as trilhas em meio à natureza com segurança. Supercross e Arena-Cross. O Supercross e a Arena-Cross são modalidades que andam lado a lado. As duas consistem em competições com moto off-road, mas feitas em pistas de terra montadas em estádios ou ginásios. A principal diferença está na extensão de cada uma. As pistas de Supercross têm 1 km, enquanto as de Arena-Cross, apenas 400 metros. Enduro fim e regularidade. As provas de Enduro fim e regularidade funcionam de formas diferenciadas. Enquanto o Enduro fim é disputado em um circuito com alguns obstáculos artificiais e também trechos naturais com um tempo cronometrado, ou seja, o mais rápido vence. A regularidade consiste em se manter dentro da média do período estabelecido. Hard Enduro. Já o Hard Enduro, como o nome sugere, é uma versão mais difícil do Enduro. Dessa vez, o percurso conta com maiores obstáculos, uso do GPS para se guiar e até paradas obrigatórias em postos de controle. Vence quem completar o trajeto no menor tempo possível, visitando todos os postos determinados. Cross Country. O Cross Country é uma modalidade que envolve um circuito mesclado por pista de velocross e uma parte de trilha em meio à floresta. Muita adrenalina, com trechos para enrolar o cabo e outros que exigem um pouco mais de cautela e técnica. Rally tem um trajeto maior e mais difícil. Para se ter uma ideia, a prova pode ser disputada em vários dias de duração, envolvendo até acampamentos para descansar. O percurso tem maiores obstáculos e paradas obrigatórias em postos de controle. Dois grandes exemplos são o Rally Dakar e o Sertões. Trial. Para quem busca uma modalidade diferenciada, que não seja avaliada por tempo de prova, o trial chama a atenção. Ele é avaliado pela dificuldade das manobras e, caso o pé toque o chão,
Os pilotos são penalizados. O trial pode ser praticado em lugares abertos ou fechados. Velocross, também conhecido como veloterra. O velocross é competido em pistas fechadas de terra, sem os obstáculos do motocross, mas muita lama. As provas não costumam ter altas durações, muitas vezes chegando somente a 15 minutos. É uma outra modalidade de acesso para quem deseja iniciar no esporte. Quais equipamentos são necessários para a prática do off-road? Agora que já sabe o que é off-road, você deve estar se perguntando quais são os equipamentos necessários para praticar o esporte. Tudo começa com o capacete para moto off-road, que deve ser fabricado com os materiais corretos. Por exemplo, os capacetes da Sport By são produzidos em ABS, possuem sistema de ventilação, acabamentos emborrachados e muito mais. Então, visite nosso catálogo e encontre o modelo que mais combina com o que você procura. Disponibilizamos versões com diferentes tipos de grafismos e cores. Além disso, a Sport By oferece outros equipamentos indispensáveis para a prática do off-road, como as camisas de manga comprida, as calças, as luvas, as botas e os óculos de proteção. Já decidiu qual é o melhor off-road? Listamos as principais modalidades para você ver com qual mais se identifica. O blog da Sport By conta mais sobre o esporte, então visite e confira artigos exclusivos que ajudarão você a entender ainda mais como ele funciona.